Olá! Você está no Diário de uma Guerreira e você está na esteira com a guerreira. Nesse aquecimento que eu estou fazendo, sem arte marcial, né? Parei a arte marcial um tempo. Faz 1 ano que eu estou sem arte marcial e desde que começou a pandemia eu parei. Mas eu estou fazendo esse meu aquecimento aqui na esteira. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Para eu não perder um pouco, né, do meu condicionamento. Mas você acaba perdendo. Eu tô contando aqui para vocês esse momento aqui na esteira com a guerreira. Eu tô contando um pouquinho, né, do que eu estudo. Sempre estudei bastante o Aikido, que foi a arte que eu fiquei mais tempo. E eu fui fazendo outras artes no meio de estudo. Fui experimentei muitas artes marciais, algumas eu gostei, de algumas eu gostei, de outras eu não gostei tanto. Acho que todas as artes marciais, elas têm um lado interessante, mas o machismo é algo que eu vi em todas, tá? Em todos os dojos, em todas as artes marciais eu vi, sim, o machismo, o preconceito. Isso é uma coisa em comum entre as artes marciais, tá? Em algumas artes marciais eu vi que existe uma preocupação com os rituais, com as reverências, né? Existe, parece que uma preocupação maior em respeitar o tatame, o dojo. Em outras eu não vi isso, em outras eu vi uma bagunça generalizada e que você entende que, infelizmente, determinada arte marcial parece que não incorporou, né? As referências vão perdendo, com o tempo foram perdendo, e você tem senseis que também não se preocupam em cobrar do aluno, né? É uma preocupação em seguir rituais, em estudar filosofia. No geral, tá? Pelo menos em todos os dojos de Aikido em que eu estive, eu não percebi no sensei uma preocupação em estimular o aluno a estudar a arte Aikido. Eu não vi isso em nenhum dojo de Aikido, tá? Realmente, os dojos de Aikido em que eu estive, que foram muitos, durante 5 anos, os senseis só focavam técnica e ainda era de uma maneira um pouco medíocre, tá? Você percebia que era meio medíocre o jeito que eles davam a arte marcial, até as técnicas. E sempre, quando eles falavam da arte Aikido, como eu estudo o Aikido, eu percebia que sempre tinha um viés machista nas colocações que eles passavam. Eles passavam a informação de uma maneira deformada, porque eles interpretavam de uma maneira deformada, por causa de crenças limitantes que eles têm. Se você tem crenças limitantes, todos nós temos, e por isso que a gente tem que sempre trabalhar isso. Porque essas crenças limitantes vão gerar a nossa leitura sobre as coisas, a nossa apreensão sobre as coisas. Então, se você tem senseis machistas, obviamente eles filtram a informação de uma maneira machista. Eles vão passar isso de uma maneira machista. Então, vou dar um exemplo de uma colocação machista dos senseis de Aikido. E essa colocação eu vi em todos, não foram só nos meus. Praticamente eu vi todos os senseis com os quais eu conversei, os senseis de Aikido. Bom, um dos elementos mais importantes no Aikido é o Hakama, tá? O Hakama é aquela calça pantalona que a gente usa, né? Que a gente usa no treino. E o Hakama, ele era usado pelos samurais, tá? E foi usado por mulheres japonesas em rituais, né? Rituais mais chiques. Então o Hakama é uma vestimenta muito comum no Japão. Muito comum, tá? É como se fosse uma calça jeans pra gente, o Hakama no Japão.
Então, o sensei adotou o hakama como uma das peças de uniforme dos praticantes de Aikido, tá? Na época de o-sensei, o hakama ele era usado desde o início por homens e por mulheres, tá? Ele fazia questão, inclusive isso era motivo de complicação, porque o hakama sempre foi muito caro, e aí as pessoas acabavam não comprando, não tinham dinheiro e pegavam emprestado. E isso gerava muita confusão, tá? Nos treinos de Aikido. Então, com o tempo, o sensei tirou o hakama da obrigatoriedade para poder tentar juntar mais alunos, ter mais alunos, porque tinham alunos que desistiam do Aikido por causa do hakama, tá? Então, foi uma jogada comercial. Aí o que acontece? Chegou pra gente, né, na modernidade, a maioria dos dojos de Aikido, o hakama é só usado na preta. Em alguns dojos, o hakama é usado antes da preta por mulheres, o que eu acho errado. Eu acho que o hakama deveria ser usado por todos antes da preta, porque é uniforme. Simples assim, ele deveria ser optativo, tá? Mas você percebe que o Aikido adotou, tô falando o Aikido no todo, a maioria das escolas de Aikido, adotaram o hakama na preta para os homens, né? E algumas permitem. E por quê? Porque é uma jogada para segurar o aluno, tá? O que acontece? Muita gente acaba ficando no Aikido porque quer usar o hakama. Então, o hakama acaba sendo um prêmio pro cara de consolação. Então, se confunde o hakama com a faixa preta. Porque faixa preta já é o prêmio dele, né? Quando ele chega na preta. O hakama não deve ser prêmio. O hakama não é prêmio. O hakama é um uniforme. Por isso que eu sou contra o uso do hakama na preta. Porque o uso do hakama da preta gera o que eu vi nos dojos de Aikido. Todos. A maioria dos praticantes não sabe o que é um hakama, não sabe dobrar um hakama, tá? Eu vi muitos faixas pretas que não sabem dobrar um hakama, não sabe o significado do hakama e não entende a importância do hakama dentro do contexto do Aikido. Por isso que o hakama deveria ser usado desde o início por todos, porque aí não geraria esse desconhecimento que a maioria dos praticantes de Aikido tem sobre o hakama. É uma vergonha, né? Uma pessoa chegar na preta e não saber o que é um hakama e para que serve. E boa parte deles são senseis. Então eu me lembro. Então vou dar um exemplo do que é o machismo dos senseis de Aikido com relação ao hakama. A maioria dos senseis de Aikido, praticamente todos, não conhecem a história do hakama, primeiro. Segundo, a maioria fala que os homens usavam hakama, as mulheres não. Então, quando tem uma mulher usando hakama, você percebe que existe um preconceito por parte dos homens, o que demonstra que o Aikidoka não conhece a história do hakama, porque o hakama ele é usado, sempre foi usado na época de o-sensei pelos homens e pelas mulheres igualmente. Portanto, mulheres sempre usaram hakama. E essa retirada foi uma retirada estratégica e comercial. Não tem nada a ver com a filosofia. Foi para que alunos ficassem no Aikido, porque muitos desistiam por conta do preço do hakama, que é caro. Até hoje é caro o hakama, tá? Hakama custa uns R$400, 500, depende, tá? Então, é isso. A retirada do hakama foi uma jogada comercial, não tem nada a ver com a filosofia. Pelo contrário, a falta do hakama, na minha opinião, prejudica a apreensão do Aikido, porque o hakama, ele faz parte do ritual, e o Aikido é uma arte muito ritual. Ela tem muitos rituais e ela tem todo o significado que ela tem por causa dos rituais que ela tem. Ponto. Tá, já justifiquei. E o que eu acho
assim, bizarro é você ver que tem boa parte dos senseis, por ser machista, não reconhece o fato de que mulheres usavam hakama desde o início iguais aos homens, exatamente igual aos homens. Então eu encontrei vários senseis de Aikido que viam com um certo despeito o uso do hakama por mulheres. Inclusive, boa parte deles fazia a seguinte colocação, que é uma colocação extremamente machista, preconceituosa e que desrespeita o Aikido e o hakama. Eu ouvi isso, não foi de um sensei, dos meus todos eu ouvi, graças a Deus são ex-senseis, porque eles nunca entenderam nada de Aikido. E boa parte dos Aikidokas que eu entrevistei, eles falavam o seguinte, que o hakama era usado pelas mulheres para elas se preservarem. É um absurdo. O próprio Shihan Santomé, que é conhecido e já escreveu muitos textos, inclusive um sobre o hakama, fala que é um absurdo, é uma vergonha um sensei de Aikido dizer isso. Isso é um desrespeito com o hakama e com as mulheres. E mas isso demonstra o machismo. O sensei que fala isso, ele já demonstra claramente que ele é machista e que ele desconhece a história do hakama. Ele está desvalorizando o uso do hakama pelas mulheres. Eu não escutei isso de um sensei só não, de vários, inclusive do meu ex, tá? Me embrulhava o estômago quando eu via isso, mas infelizmente, e ele continua ensinando coisa errada para as pessoas. Ele dava uma segurada quando eu estava lá. Ele não leu, não estudou, ele precisa ler o seu Shihan Santomé, ele aprendeu alguma coisa de Aikido. Isso porque ele está há 60 anos no Aikido e ele é o 8º Dan, tá? Mas você vai ver essas discrepâncias no Aikido. Porque é o seguinte, os senseis de Aikido, eles têm uma formação muito ruim, pessoal, moral, e eles têm crenças que limitam eles. Eles são machistas. Então a leitura que eles fazem da arte é uma leitura deformada. E eles passam essa deformação para os alunos. Por isso eu não acredito em nada do que um sensei de Aikido diz. Eu nunca acreditei, eu nunca perguntei nada para eles. Porque a minha experiência com eles como jornalista, eu entrevistei muitos senseis de Aikido, foi assim, me fez constatar com certeza que eles não têm bagagem. E eles têm uma leitura defasada e deformada do Aikido, né? Então você vai ver. Por isso que eu falo, você tem que estudar sozinha e desconfiar do que um sensei de Aikido diz, porque tudo que ele diz vem embasado no machismo dele. Estou dizendo isso porque eu convivi 5 anos com sensei de Aikido, com vários. Então é muito triste, mas infelizmente a formação deles é muito ruim. E é passado de um para o outro. Então é errado, totalmente errado. Não, mulheres não usam o hakama para se preservar. Elas não precisam disso. Os homens precisam aprender a se comportar no dojo. Não é uma roupa, né? Não é uma roupa que protege a mulher de assédios. Não é isso, né? A mulher usa o hakama porque sempre foi, desde o início, o hakama sempre foi usado por homens e por mulheres igualmente. Na época de Sensei, igualmente, é o certo, tem um sentido para isso e faz parte do ritual Aikido, a roupa, a hakama. O hakama tem um sentido, ele é uma roupa ritual. Existem toda uma história relacionada aos hidas, aquelas pregas que tem no hakama, que está ligada às virtudes que você tem que carregar como Aikido, que isso tem que ser desde o início. Não é na faixa preta que você tem que desenvolver virtude. Você tem que desenvolver virtude desde o dia que você nasce. Né? Então a pessoa usar o hakama é um aprendizado dentro da filosofia do Aikido. Os senseis não fazem isso porque eles não se preocupam com a arte Aikido, eles querem saber de ganhar dinheiro. Então eles ficam segurando o aluno com hakama. É uma coisa super infantil, é uma desinformação que eles fazem. Não me interessa se a Kikai pensa assim, é um jogo comercial.
A gente tem que ser fiel à arte, ao que a arte representa, né? A filosofia do Hakama é fundamental. O Aikido, ele é reconhecido, um dos elementos que fazem com que você identifique o Aikido é o Hakama, tá? Então, eu sou totalmente contra o uso do Hakama na preta. Ele tem que ser usado desde o início. Desde o início. O aluno tem que aprender o que ele significa, o que ele representa, os Hidas. Tem que aprender a dobrar, a respeitar o Hakama. E tem que parar com essa diferença. Porque quando você cria esse negócio de colocar o Hakama na preta, você cria uma desigualdade no dojo, né? Então, tem que ser... E aí as mulheres ficam sendo vistas pelos homens como coitadinhas, elas precisam... Não. O Hakama é certo usar ele desde o início. É só estudar. Como os senseis de Aikido nunca estudaram direito e eles têm uma leitura deformada e imparcial por conta das crenças limitantes, machistas que eles têm, então eles não conseguem entender o que o Hakama representa. E outra, eles querem ganhar dinheiro em cima do Aikido, então eles não estão realmente preocupados com o papel educativo e social que o Aikido cumpre. Os senseis não estão preocupados com isso. Eles querem saber de ganhar o dinheiro deles, tá? Se você pagar a sua mensalidade, se você for um cara assim com dinheiro, você vai ser mais bem visto no dojo de Aikido. Ele vai te dar uma atenção especial. Eu vi isso, gente. Tá? Eu vi isso. Os senseis de Aikido fazem diferença, inclusive financeira. Se você puxar o saco de um sensei, der uns presentes para ele vai te tratar de uma maneira especial. É horrível, mas é verdade. Isso demonstra uma falta, inclusive, de caráter, né? Mas é verdade. Infelizmente, uma das razões que o Aikido não deu certo no Brasil e no mundo é porque os senseis não têm uma formação moral condizente com a arte. Minha opinião. Tá? A minha opinião. É a opinião de quem conviveu muito tempo com senseis de Aikido. É a opinião de quem entrevistou mais de 100 senseis de Aikido. Então é a minha opinião. Os absurdos que eu ouvi de senseis de Aikido, renomados, não dá nem para contar. Mas isso demonstra que existe uma defasagem moral, ética e cultural neles, que os impede de entenderem o Aikido. Eles só podem dar aula técnica mesmo. Eu não arriscaria a perguntar nada com sensei de Aikido. Tá? Eles não têm bagagem para explicar, para perguntar. Então é isso, gente. Então, um dos elementos que prejudicam muito a arte Aikido, não só o Aikido como as outras, é o machismo. É o machismo presente na cultura, na visão, na mentalidade do sensei, do professor. E aí você verá isso em todas as artes marciais. Aí você tem que saber como você vai lidar com isso. Tá bom? É isso, gente. Até a próxima.